Reverendíssimo Padre João Bacal, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura traz a murmuração dos hebreus no deserto por causa da falta de água. Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? O Senhor então disse a Moisés: toma a vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Horebe. Moisés feriu o rochedo com a vara e o rochedo jorrou água corrente, para os filhos de Israel beberem. E aquele lugar recebeu o nome de Massa e Meriba, provocação, tentação, porque lá tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não está? Esta água de que os hebreus tiveram sede representa, ainda de maneira pálida, a água viva que Jesus veio nos trazer. O Salmo 94, que nós lemos em seguida, referindo-se a esta primeira leitura, convida-nos a não fechar o nosso coração se ouvirmos hoje a voz do Senhor, a não agirmos como os antepassados em Meriba, que provocaram o Senhor, apesar de terem visto as suas obras. O deserto é quente, mas Deus é capaz de prover o povo de água, de carne, como fará chover codornizes do céu, que cairão mortas na terra, e de pão, que será o maná. Estamos num deserto, mas o Senhor nos dá a água do batismo, nos dá a sua carne, que é a Eucaristia, na qual nós nos alimentamos do pão da vida. Por isso não temos de que nos queixar, porque este deserto pelo qual caminhamos tem como termo a terra prometida, que é o céu, aquela terra onde jorram o leite e o mel. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos afirma que nós estamos reconciliados com Deus, justificados pela fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por Ele temos acesso, pela fé, a esta graça. Nesta graça estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça é para já, a glória é futura. Aqui na terra podemos e devemos estar em estado de graça, mas só no futuro, na visão de Deus face a face, estaremos no estado de glória. Quem morre em estado de graça, passa para o estado de glória. Temos esperança na glória de Deus, e a esperança não decepciona, diz São Paulo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora São Paulo fala de um derramamento, mas não de água, do Espírito Santo. Água e Espírito andam juntos, porque São João Batista batizava com água, mas ele previa que alguém iria batizar no Espírito Santo. E esse alguém era Jesus. O próprio Jesus, em diálogo com Nicodemos, diz: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O batismo usa da água material, água que molha, mas esta água só produz o efeito de santificação por causa do agente sobrenatural que é o Espírito Santo. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente se encontra alguém que morra por uma pessoa justa, mas ainda se encontra. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro e nos amou até a morte, sem ter recebido nada em primeiro lugar. A morte de Jesus teve como efeito a água e o sangue que jorraram do seu coração.
Esta água também representa o Espírito Santo, que é a vida de nossa alma. O Evangelho hoje traz Jesus em um diálogo com a mulher samaritana na cidade de Sicar. Os samaritanos eram um povo considerado pelo judeu um povo bastardo, porque eles vieram de países distantes para ocupar aquela terra da Samaria e assimilaram parcialmente a religião hebraica, mas só parcialmente. Eles não pertenciam à raça de Abraão. Eles não foram os destinatários primeiro da salvação. Os judeus detestavam-no e vice-versa. E Jesus passa numa cidade da Samaria, é meio-dia, hora de grande calor, hora de sede e hora de fome, e Jesus se senta no poço de Jacó para conversar com quem? Com uma mulher que vai até o poço pegar água. E ele diz a ela: dá-me de beber. Se vocês perceberem, no final do diálogo, Jesus fica sem beber, porque a mulher deixa o cântaro e vai embora para comunicar que encontrou o Messias. Mas Jesus não estava muito interessado naquela água. Jesus tinha sede da fé daquela mulher, porque se ela cresce nele, ele poderia dar uma água viva. Água viva é água corrente. A água do poço é parada. Mas Jesus iria dar uma água viva. Mas como ele daria dessa água se ele não tinha um balde e se o poço é fundo? Mentalidade literal da mulher. Será que ele é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e dele bebeu? Claro que Jesus é maior do que Jacó, sem dúvida. Ela acertou, sem perceber, mas acertou. Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água, da água deste poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher, sem entender bem, mas sempre apegada ao sentido material, diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. É o mesmo discurso do pão da vida. Dá-nos sempre deste pão, porque é um pão que, se nós comermos, viveremos para sempre. E Jesus vai purificando o pensamento da samaritana para que ela entenda que a água que ele quer dar não é um elemento natural, mas é sobrenatural. Vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. A mulher se assusta. Como é que ele sabe? Vejo que tu és um profeta. Nossos pais, ou seja, nossos ancestrais samaritanos, adoraram sobre este monte, o Monte Garizim, onde eles ofereciam sacrifícios. Mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Os judeus adoravam na cidade de Jerusalém, no Monte Sião, e ofereciam no templo sacrifícios. Então a samaritana percebe, há uma divergência entre o que nós samaritanos fazemos e o que vós judeus fazeis. E Jesus diz: acredite-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, Garizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Em vez de dizer à samaritana: tu deves converter-te ao judaísmo, ele diz: tanto samaritanos quanto judeus devem se converter ao cristianismo. Haverá algo maior do que o judaísmo. O judaísmo levado à plenitude pela nova lei trazida por Cristo. Vós adorais o que não conheceis. Vós adorais um ídolo, porque não conheceis aquilo que adorais. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, não se restringe ao judaísmo. Ela vai atingir a toda a terra. Está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa adoração não estará restrita a um templo, a uma cidade, a um monte, mas será uma adoração universal. Todos prestarão culto.
O que não significa que não haja mais necessidade de igrejas e de templos. Há necessidade. Mas o templo será sobretudo o coração de cada fiel, onde Deus fará sua morada. A mulher fica maravilhada e disse: eu sei que o Messias, quando chegar, vai fazer-nos conhecer todas as coisas. E Jesus então se revela a ela: sou eu que falo contigo. Imagine o susto dessa mulher. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram admirados. Jesus conversando com uma mulher samaritana, mas ninguém teve a ousadia de perguntar qual era o assunto, por que conversavam. Mas como era meio-dia, eles pediram a Jesus: é hora do almoço, mestre, come. E Jesus diz: eu tenho um alimento que vós não conheceis. Será que alguém trouxe algo de comer para ele? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Gente, Jesus se alimenta da obediência. Como a obediência é maravilhosa! Se ela alimentou Jesus, nós, seus discípulos, não devemos procurar um alimento melhor do que ela. Obedecer é nutrir-se. Foi pela obediência que ele se alimentou e foi pela obediência que ele nos salvou, até a morte, morte de cruz. Vós dizeis: ainda 4 meses e virá a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos. Jesus deveria estar apontando para os samaritanos que estavam indo até ele. Eles já estão dourados para a colheita. Os samaritanos virão, Jesus vai falar, eles vão se converter e haverá uma colheita para Deus. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que disse: ele falou tudo aquilo que eu fiz. Por isso convidaram Jesus que permanecesse com ele 2 dias, e Jesus permaneceu. Muitos outros creram por causa da palavra de Jesus e diziam: já não é mais por causa de tuas palavras. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esta água que Jesus veio nos dar é o Espírito Santo. O Espírito Santo jorra do amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo se derrama em nossos corações. O Espírito Santo nos purifica, nos santifica, nos revigora. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é que vem consumar a obra redentora de Jesus. O Pai enviou o Filho ao mundo para que Jesus merecesse para nós a vinda do Espírito Santo. É no dia de Pentecostes que se consuma a festa da Páscoa. Jesus ressuscitou, mas não estará completa a obra dele enquanto não for enviada a força do alto, o Espírito prometido pelo Pai. Este é o Espírito Santo, o nosso hóspede. Nosso hóspede que não devemos entristecer pelo pecado venial, nem expulsar pelo pecado mortal. O Espírito Santo que recebemos no batismo, com maior abundância recebemos na crisma. O Espírito Santo que nos torna filhos de Deus, que clama em nós: Abba, Pai. O Espírito Santo que santifica o nosso corpo, templo do Espírito Santo, e nos impede de tratá-lo como um conjunto de órgãos e tecidos, nem como material de comércio ou prostituição. Este é o Espírito Santo que Jesus prometeu àquela mulher e que deu copiosamente a nós pela Igreja Católica. É momento, nesta época quaresmal, de nós fazermos um exame de consciência. Como temos tratado o nosso hóspede? E se nós o entristecemos, é hora de fazermos uma boa confissão para que recuperemos a graça perdida e voltemos à amizade com Deus. E assim, sejamos dignos da glória que nos está reservada. Que Maria Santíssima, que rezou com os apóstolos no cenáculo para que eles recebessem o Espírito Santo, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.